Então, pessoal, eu vou mostrar para vocês hoje uma função bem interessante do eCut, que ela se chama variáveis. Ela vai estar aqui, ó. Ela é bem interessante para fazer, por exemplo, arquivos em lote de, por exemplo, esse aqui, ó. Aqui eu quero fazer um cartão de um crachá de identificação e eu tenho que fazer para várias pessoas. Tem que botar foto, eu quero botar aqui um QR Code, que é o site, quero botar função, data de início, nome, sobrenome. Daí imagina eu ter que pegar e fazer isso para várias pessoas. Daí no meu exemplo eu peguei essas pessoas aqui, fictícias, né? E eu vou pegar e vou fazer aqui. Como é que funciona isso? Ó? Agora eu vou apagar isso aqui. Eu vou entrar na função. E ele me apresenta isso aqui, ó. Primeira coisa que eu vou fazer é abrir a base de dados. Mas o que é essa base de dados? Eu vou ter aqui no arquivo Excel isso aqui, ó. Eu botei uma coluna com o nome das pessoas, sobrenome, a função delas, a data de início. Eu botei o caminho da foto, perceba que é o caminho completo de onde está a foto da pessoa. Está na área de trabalho, na pasta variáveis. Então eu botei o caminho, ó, C, user, Tobias, desktop, variáveis, e está o nomezinho completo. E aqui eu botei um QR Code que poderia ser qualquer coisa, poderia ser um código, no caso eu quis botar aqui o site de onde essa pessoa trabalha, por exemplo. Bem exemplo, tá? Daí o que a gente vai fazer? Agora a gente vai pegar e vai salvar no formato CSV. Salvar como, dentro de variáveis. Ó, já tem um CSV aqui, que é o que eu criei, tá? Daí só vai vir aqui embaixo, né? Normalmente ele vai vir com XLSX, né? Tu vai mudar para CSV e vai salvar. Sim. Beleza, está salvo como CSV. Agora eu posso fechar isso aqui. Vamos abrir de novo a função variáveis. E vou clicar aqui, ó, abrir base de dados. Ó, variáveis, que é o CSV que eu criei. Poderia ser um TXT, mas como tu vai trabalhar com Excel, é melhor já salvar em CSV, que ele já faz a separação das colunas. Abrir. Agora eu vou clicar aqui em editar base de dados. Caso eu quisesse editar alguma coisa. Então, olha, ele puxou certinho, ó. Só que acontece, eu tenho que dizer o que cada uma dessas coisas é. O que eu vou fazer? Eu vou dizer, não, que essa coluna aqui eu quero que seja um QR Code. Ó, mudou o símbolozinho. Essa da foto eu quero dizer que é uma imagem. Data de início, função, tudo isso é texto mesmo, então vai ser uma string mesmo. Eu poderia, daqui a pouco, ter um código, transformar em código de barras. Poderia ter uma URL, que poderia ser esse próprio aqui, dele deixo no formato de URL. E daí tem vários outras opções aqui embaixo que tu pode pegar e fazer tipo gerador de números. Eu não vou focar nisso agora, tá? Eu vou pegar e vou fazer uma coisa bem simples só para ter o entendimento da função, né? Depois, se quiser, a gente pode fazer outro vídeo explicando melhor essas outras funções. Caso eu não tivesse carregado a base de dados aqui, eu poderia criar uma base de dados aqui, ó, adicionando linhas, apagando. No caso, eu fiz no Excel, que eu achei mais rápido, tá? Beleza, daí tu bota aqui salvar base de dados, né? Eu vou salvar ela como teste. Vai salvar como um TXT, tá? Daí tu pode fechar aqui agora. Então tá, tem aqui o nome, QR Code e tal. Agora o que eu tenho que fazer? Eu peguei e fiz esse desenho aqui, ó, que são formas geométricas normais. Eu peguei aqui, fiz um quadrado, botei um texto. Então eu vou pegar e vou agregar isso. Então eu vou clicar em nome e vou clicar aqui no nome. Ó, tem que clicar no nome. Ó, peguei o nome, está marcado o nome. Eu vou dizer aqui, ó, atribuir objeto. Beleza, marco certinho para dizer. Vou vir no sobrenome, marco, vou atribuir. Função, mesma coisa. Data, mesma coisa. Aqui eu vou botar o QR Code. E aqui vai ser a foto. Atribuir. Beleza, tá tudo atribuído, tá tudo certinho. Uma coisa que tem que ser notada é o seguinte:
Aqui eu vou ter várias pessoas, ó, vai dar um total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Essas 9 não vão caber aqui nessa folha virtual do Corel. Tu tem que fazer isso, vai ter que aumentar o tamanho da tua folha. Vou botar aqui 2000 para garantir. Senão o plugin não gera. Agora o que eu vou fazer? Eu vou selecionar isso aqui e vou clicar em aplicar. Veja o que ele fez lá. Ele não gerou o nome aqui. Vamos ver por quê. Editar base de dados. Deve ter alguma coisa errada na minha base de dados. Variáveis, Afonso, desktop. Eu acho que está no caminho errado. Vamos ver. É bom acontecer esses problemas. A gente vê como é que resolve, né? User Tobias. Não sei porque cargas d'água mudou para o OneDrive agora. Tá vendo aqui, ó? OneDrive. Isso é um problema. Então eu vou dar um Ctrl C. Tá, eu vou arrumar isso aqui, depois eu volto no vídeo, tá? Certo. Agora que eu arrumei, ó, ele apareceu corretamente, ó. O caminho estava errado, tá? Então, esse caminho que eu botei aqui no Excel, que eu fechei, obviamente, né? É aqui, base de dados. Ele estava errado, tá? Estava faltando um OneDrive aqui. Isso deve ter mudado quando eu atualizei para o Windows 11. Não sei porque cargas d'água aconteceu isso. Mas agora ocorreu o que deveria, está com o nome certinho. Beleza, vamos salvar a base de dados de novo. Salvar em cima do teste. Fecha. E agora o que eu vou fazer? Eu vou voltar para o Corel aqui. Vou apagar isso aqui. Seleciono e dou um aplicar. Toda vez que tu edita a base de dados, tu tem que recolocar aqui, ó. Tá vendo que ele ficou sem o certinho do lado? Apaga de novo. Então, vamos lá, seleciona. Vem aqui. Nome. Atribuir. Sobrenome. QR Code. Em foto. Função. E a data. Agora sim, seleciona tudo. Aplicar. Pronto, terminou. Cadê? Tá aqui em cima. Agora sim, ó. Temos o Afonso Loz, Angela Borba, compras, tudo certinho, ó, com as datas, técnico. Então, onde é que isso é útil? É quando tu tem assim, é a mesma arte que tu vai ter de fundo, só que vai ter algumas coisas que vão mudar, senão eu teria que estar fazendo isso aí um por um. Por exemplo, se daqui a pouco tu tem uma formatura, né? E daí tu vai ter que fazer o convite para cada formando, né? Por exemplo, que daí, essa aqui, exemplo, ó. Tem essa aqui, é um convite padrão, por exemplo, né? Que às vezes acontece em formatura, só vai ter que mudar a imagem e o nome da pessoa. Então tu pode, e daí tu vai ter lá 40, 50, 100 formandos, daí tu vai ter que fazer um por um. Então isso aqui é uma função muito boa, né? Isso é só um exemplo, né? Dá para fazer com várias coisas assim, que tem itens diferentes, mas a arte, o grosso dela é sempre igual, só muda alguns detalhes. Então essa função, variáveis, ela é muito boa para isso, tá? Então, lembrando, quando for clicar em aplicar, tem que selecionar o objeto e antes disso tem que pegar e aumentar o tamanho da página virtual do Corel, porque senão não dá certo. Vou botar o exemplo aqui, vou voltar para 210 para 297, que ela é pequenininha. Agora eu vou apagar isso aqui, ó. Eu vou selecionar esse cara. Inclusive eu vou pegar ele e deixar do lado de fora para vocês verem o que acontece. Selecionei, tá tudo marcado, eu vou clicar em aplicar, ó. Ele some daqui e criou só um. Daí tu fica pensando, mas por quê? É porque ele não teve espaço para gerar anterior todas as outras, né? Agora dei um Ctrl Z. Ctrl Z sempre demora, eu sugiro sempre apagar, mas no caso, como eu perdi a minha arte, eu vou ter que dar um Ctrl Z, tá? Então tá, eu vou pegar, vou voltá-la aqui para dentro.
Vamos voltar aqui para o tamanho de 2000 por 2000, só para garantir que vai ficar tudo, né? Beleza. E agora sim, seleciona e dá um aplicar. E ele gera tudo. O que acontece se eu selecionar e der um aplicar de novo? Olha, ele gerou por cima aqui, tá? Então isso não é legal. Então se tu quiser daqui a pouco gerar mais de uma cópia, também tu pode fazer aqui, ó. Seleciona o número de cópias, atribuir, aplicar. Agora ele vai gerar 2 cartãozinhos com cada pessoa, ó. 2 igual. Então esse é um exemplo. E qualquer coisa que tu quer daqui a pouco editar, tu pode vir direto aqui no editar base de dados, pode mudar aqui. Ah, não era Ângela, era Ângelo, não era Borba, pode editar direto aqui. E sempre só lembrar de salvar a base de dados para te ter ela futuramente, né? Por exemplo, tu tá trabalhando com outras coisas, mas eu lembrei que eu tenho que fazer voltar para aquilo lá. Então tu pode vir aqui carregar a base de dados, seleciona aquela que tu salvou, manda abrir, ele já vai carregar aqui. A única função disso aqui é realmente, se tu salvou e tu já configurou alguma coisa aqui, isso vai vir de novo para ti, tá? A única coisa que acontece quando toda vez que tu puxa, ele perde a atribuição aqui, então tu vai ter que obrigatoriamente atribuir elas de novo, né? Mas no mais é isso aí a função, pessoal. Então, para dúvidas aí, pessoal, se tiver mais interesse na função, tiver dúvidas, posta nos comentários que eu tento responder. Também é uma função meio nova para mim, mas eu achei bem interessante por essa questão assim de fazer arquivos em lote, né? Só com alguns itens diferentes, né? Tá bom, pessoal? Valeu!